Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai assistir esse vídeo. Vamos começar de novo. Eu peço desculpas, 4 meses sem colocar nada no canal, mas eu tive alguns probleminhas de saúde com o Covid, essas coisas todas, e por isso que eu demorei. Então a gente vai continuar lendo o livro Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, de Augusto Cury. Nós vamos para o 6º capítulo, né? As janelas da memória, o armazém de informações. Definição. As janelas da memória são áreas de leitura da memória num determinado momento existencial. São arquivos em que o gatilho e o alto fluxo se ancoram para ler, utilizar as informações e construir o mais incrível dos fenômenos, o pensamento. Nos computadores, temos acesso a todos os campos da memória digital. Na memória humana, temos acesso às áreas específicas, que chamo de janelas. Uma janela é como se fosse uma residência. Cada residência tem a sua característica básica, que se define como arquitetura, espaço, quadro, roupas, eletrodomésticos. Do mesmo modo, a janela da memória tem centenas ou milhares de informação que se caracterizam. Vamos à primeira. Deslocamento da personalidade. No livro Armadilhas da Mente, comentei que a intencionalidade não muda a personalidade. É provável que todos nós, cedo ou tarde, já tenhamos tentado mudar alguma característica doentia da personalidade e falhado. Até psicopatas tentam se refazer em algum momento, mas falham. Existe um consenso na psicologia do que na personalidade não muda. Na realidade, esse consenso, que alguns consideram uma tese, não tem fundamento, não se sustenta. A personalidade não é rígida, não é linear. Ela está em processo de mudança, ainda que seja na forma de microtransformações. A personalidade se desloca ou se transforma quando se muda a base das janelas da memória. E quando o eu é equipado para ser lido de si mesmo. Os ataques de pânico, por exemplo, têm grande chance de descolar a formação da personalidade, porque foram janelas killer, poderosas, encarcerantes, capazes de constituir um núcleo de habitação que sequestra o eu. A pessoa que viveu um síndrome do pânico, ataques repentinos pelo menos uma vez por semana, nunca mais será a mesma. Poderá se tornar um ser humano muito melhor, mais dosado, sereno, altruísta, aposta à superação da síndrome, mas as mudanças estruturais da personalidade indicaram que sairá do processo diferente. Uma pessoa que passou por uma guerra e vivenciou atrocidades sairá com deslocamento importante em sua personalidade. A intencionalidade do eu não muda a personalidade. Será que a personalidade é mutável? Por quê? Então, não é fácil mudar características doentias, como mau humor, impulsividade, baixo linear, para frustrações, timidez. Porque a intenção ou desejo de mudança produz uma janela solitária e, além disso, frequentemente pobre.
com poucos recursos. Uma característica de personalidade precisa de um núcleo de habitação do eu, uma plataforma de janela, um bairro, todo na cidade da memória para ter sustentabilidade. Enfim, para ser encontrada espontaneamente pelos fenômenos inconscientes, como o gatilho da memória. Uma pessoa que é tímida ou ousada, não porque seu eu o determina, mas porque há milhares e milhares de janelas espalhadas nos campos da sua memória. O impulsivo, do mesmo modo, tem imensa plataforma de janelas em seu cortês cerebral, que são facilmente encontradas e o levam a reagir de modo bateu, levou. Dependentes de drogas. Quem é dependente de drogas se torna um encarcerado pela droga química em si, mas pelo arquivamento das experiências que tem com ela. Com o passar do tempo, o problema não é mais substância psicoativa, mas a masmorra construída dentro do eu, financiada pelas inumeráveis janelas killer espalhadas por sua memória. Pessoas dependentes recaem com facilidade porque, ainda que tenham tido sucesso no tratamento, na realidade, reeditaram apenas uma parte das janelas traumáticas, que contém a representação da droga. Outras janelas doentias permanecem vivas, capazes de ser encontradas durante um foco de tensão e financiar uma nova compulsão. Existe um conceito falso de um dependente de drogas ou álcool, ou dependente da vida toda. Essa é, inclusive, uma das preposições do alcoólico anônimo, o AA. É muito psiquiatras, em tese, e, portanto, sim, deixar de ser dependente. Por isso, é preciso reeditar todas as janelas traumáticas ou killer, o que é uma tarefa difícil, pois elas não aparecem durante o tratamento. Embora o conceito seja falso do que o dependente será sempre dependente, ele é útil para o eu viver sempre em estado de alerta, pois numa crise, perda ou frustração, o gatilho da memória poderá encontrar a janela doentia, que ainda não foram reeditadas. É, nesse caso, se o eu não proteger a emoção, nem gerenciar seus pensamentos, poderá recair e se autodestruir. Novamente, se o eu for consciente sobre armadilhas da mente ou equipado para pilotá-la, poderá, em vez de se punir e autodestruir, usar a recaída para dar uma nova chance a si mesmo, ser seguro, mais seguro e reescrever as janelas que o enredaram. O sonho de construir um bairro de memórias, na memória. Usando a metáfora da cidade, são os bairros e não as residências solitárias, que definem e representam as características da personalidade. A maioria dos seres humanos levam para o túmulo as características da sua psique, que mais detestam, porque não constroem uma agenda para reurbanizar os bairros da sua memória, que contém esgotos do céu aberto, praças mal iluminadas, ruas emburacadas, casas em ruínas. Essas pessoas não sabem que apenas o desejo efetivo de mudanças estão produzindo janelas solitárias, as quais, quando atravessam um foco de tensão, fica inacessível. Nem o eu é muito menos. O fenômeno do gatilho da memória as encontram, portanto, não consegue dar sustentabilidade à mudança que desejam. Tais pessoas vivem
prometendo para si e para todos que vão mudar, que serão mais pacientes, seguras, proativas, generosas, afetivas, autocontroladas. Algumas choram e entram em desespero, mas continuam a mesma. Não entendem que a maturidade psíquica não existe, que sejamos heróis, mas seres humanos com uma humildade inteligente, capaz de reconhecer nossa pequenez e imaturidade e construir uma nova estratégia, uma plataforma de janelas saudáveis, um novo bairro, uma nova memória. O heroísmo deve ser enterrado. Como estudaremos, o grande desafio do ser humano é abrir o máximo de janelas num determinado momento existencial para raciocinar com maestria. Entretanto, infelizmente, se encontramos na janela traumática, podemos experimentar a síndrome do circuito fechado da memória e impedir o acesso do eu a milhões de dados. Essa síndrome nos faz reagir instintivamente como animais irracionais e, desse modo, levar-nos a ser vítima de ataques de raiva, ciúmes, fobia, compulsão, necessidade neurótica e de poder, e de controle dos outros, de perfeição. Que estratégia você usa para ser o autor da sua história? É verdade. Quantas vezes a gente fala que vai mudar, que a gente vai fazer isso, que a gente vai fazer aquilo, e a gente não consegue. A gente não tem um autocontrole, não é? Principalmente quem usa drogas, quem fuma, quem bebe e usa as drogas mais pesadas. Então, fica aqui essa reflexão. Não é fácil e não julguem ninguém, tá bom? Fica aqui o 6º capítulo, tá? As janelas da memória e o armazém das informações. Gratidão imensa, até o próximo.